Política fiscal, tá? Política fiscal é a atuação do governo na economia através de gastos e receitas. Então, não estou mais falando do Banco Central, estou falando de gastos do governo e de arrecadação. Quando eu falo de arrecadação, basicamente impostos, mas tem também taxas, contribuições. O governo arrecada quando uma empresa pública lucra, sei lá, Caixa Econômica, por exemplo, né? Empresas de economia mista, como o Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras. Então, a política fiscal é arrecadação e gastos. Tá? Existem duas escolas bem definidas na economia. Os monetaristas, que acreditam que o importante é mexer na taxa de juros, aquilo tudo que a gente viu agora. O expoente máximo aí é a escola de Chicago, né? É a linha do ministro Paulo Guedes, e a política fiscal, que é a escola keynesiana, né? Que Keynes é um grande economista inglês que inclusive trabalhou com política monetária, foi adido na Índia, né, na época do Império Britânico, e achou que a política monetária não funcionava. Então, ele criou uma obra bem revolucionária, dizendo que o governo interfere mesmo gastando e arrecadando. Os monetaristas são contra a influência do Estado, então eles torcem o nariz aí para a política fiscal, e os fiscalistas, os keynesianos, também acham que os monetaristas são muito metidos, que aquilo ali que eles fazem não funciona. Então, são duas escolas bem diferentes. Tá? Como é que se dá a expansão da economia através da política fiscal? Os fiscalistas não entendem que quando uma economia gasta muito, né, um governo gasta muito, a economia cresce. Então, quando o governo tem mais gastos do que receitas, ou seja, é deficitário, ele vai crescer. E quando ele gasta pouco e arrecada muito, tem uma austeridade fiscal, a economia vai retrair. Então, a teoria keynesiana, ela surge num momento de crise, pós o crack da Bolsa de Nova York, em 29, a bolsa quebra, né, o crash lá que o pessoal fala, e a partir dali a economia americana puxa a economia mundial para baixo, o desemprego vai lá para cima e tal. E como é que se comporta o mercado no momento de crise? Quando uma empresa ela começa a vender menos, ela demite seus funcionários. O funcionário demitido, no outro mês, vai ter uma renda bem baixinha, pouco que sobrou, talvez chegando a zero aí no curto prazo, 4, 5 meses, e ele deixa de consumir. E quando ele consome menos, as empresas vendem menos e demitem mais, entrando, como Keynes fala, numa espiral de baixa. E agora, quem poderá me salvar? Né? Quando as empresas começam a demitir, as pessoas sem dinheiro compram menos, a economia começa a ir para baixo, para o buraco. Segundo Keynes, segundo a política fiscal, só quem pode salvar a economia é o governo. Na crise, o governo vai ter que gastar mais, né, e arrecadar menos. Poxa, mas o governo já está mal, já está em crise, como é que ele vai diminuir impostos? Essa é a ideia. Então, o governo vai fazer obras, tá, para aplacar a crise. Quando ele contrata uma construtora que vai fazer uma estrada, que, né, compra brita, compra isso, compra aquilo, os trabalhadores recebem salário, almoçam no restaurante, que compram do produtor rural. Então, tem aí o multiplicador keynesiano que vai fazer a economia se equilibrar. Ou seja, quando a gente estiver num ciclo de baixa, se propõe que o governo gaste muito. E quando a economia estiver forte, né, quando estiver no ciclo de alta, o governo deve gastar menos, até para não jogar mais lenha numa economia que está crescendo muito. Então é muito difícil, né, o governo estar com dinheiro na mão, estar com, né, uma economia aí, forte, né, crescendo bastante, e o governo começar a segurar isso. E também é difícil para o governo, no momento de crise, gastar muito, mas assim, o que a gente tem hoje? A gente está vivendo aqui, no momento que a gente grava essa aula aí, o momento da pandemia ainda,
e a economia caiu bastante. E no mundo inteiro, Keynes, né, ressuscitou. Todo mundo gastou, os governos pagaram auxílios, destinaram recursos, abriram mão de impostos para equilibrar o mercado. Então, Keynes não está morto, né? A pandemia mostrou que ele está mais vivo do que nunca. Mesmo o pessoal da linha da política monetária adotou, como aqui no Brasil, uma política fiscal bem efetiva. Então, o que é o déficit fiscal? É quando o governo gasta mais do que arrecada. Quando ele gasta mais do que arrecada, a economia cresce. Ou, né, não cai tanto quanto deveria cair. Tá? A política reducionista é quando o governo aumenta os impostos e diminui os gastos, a chamada austeridade fiscal. Isso aí é para ser feito no momento de crescimento, no momento que a gente está lá em cima. Mas é difícil ter um governante com essa cabeça aí de fazer É como na nossa vida, quando a gente está bem, a gente tem que fazer uma poupança, guardar o dinheiro para quando vier, sei lá, corte de cargo lá na empresa e tal, eu ter uma poupança que permita me manter durante um tempo até eu me restabelecer. Um governo não é diferente de um outro agente econômico, como uma empresa ou como uma família que deveria ter, né, esse pensamento. Tá? Então, essa é a linha da política fiscal. Então, quando eu falar de impostos, quando eu falar de gastos, eu estou falando de política fiscal. Quando eu falar de moeda e de juros, política monetária, são duas coisas bem distintas. Dentro ainda da política fiscal, tá, gente? A gente tem as contas primárias e as contas nominais. Isso aí a gente vê o tempo todo no jornal, né, o pessoal, né, falando sobre isso. Como é que funcionam as contas primárias e nominais? Contas nominais é o todo, o quanto o governo recebe e o quanto gasta. Tá? E as contas primárias é uma invenção brasileira, pelo menos já li sobre isso, são as contas do Brasil sem contabilizar os juros. Então, as contas primárias, essa nomenclatura ficou mais forte na década de 90, 94, com o Plano Real, com o Fernando Henrique, quando ele criou a IPMF, que era um imposto sobre movimentação financeira, depois virou CPMF, e cortou lá gastos e tal, e equilibrou as contas. Então, o governo passou a arrecadar 100 e gastar 98. Ele finalmente parou de gastar mais do que arrecadava e arrecadou mais do que gastava, ficou superavitário. Ficou com 2 ali. Só que ele tinha uma dívida, e quem tem dívida tem que pagar juros. Quando ele tinha os 2, veio 5 de juros, ele ficou com menos 3. Foi o que ele disse ali: olha, minhas contas eu estou fazendo, meu trabalho eu estou fazendo. O problema é que eu estou pagando a dívida dos meus antecessores. Então, as contas primárias são as contas públicas sem incluir receitas e despesas financeiras. Receita quase não tem, despesa são os juros. Tá? Então, a gente passou a ter essa conta primária e a conta nominal, né? E a conta nominal, para mim, é a mais importante, é o todo. Se o país arrecadou mais do que gastou ou gastou mais do que arrecadou. Tá? Mas se falar de contas primárias, são as contas sem os juros, sem as receitas e despesas financeiras. Outro ponto importante a se tratar, né, que está dentro do conteúdo, é a dívida pública. A dívida pública, ela normalmente ela é medida em percentual do PIB. E o que é que acontece com a dívida pública? Aí tem a dívida do setor público em relação ao quanto ele produz por ano. Tá? Esse indicador no Brasil já foi de 40%, ultimamente estava em 60%, 65% e já está chegando em 80%. A nossa dívida total do governo, aí tem metodologias de cálculo diferentes, inclui ou não inclui empresa estatal e tal, cada um tem um método um pouquinho diferente, mas o fato é que o Brasil hoje deve
é 80% do que ele produz no ano. Então, o Brasil produz, vamos fazer uma aproximação grosseira, 2 trilhões de dólares por ano e deve, portanto, mais de 1,5 trilhão de dólares. Então, a dívida pública é sempre uma relação entre o valor da dívida e o valor do PIB. Ah, mas tal país deve 100% do PIB, Estados Unidos e tal. Mas são situações diferentes, tá? Mas é uma boa referência a dívida em relação ao PIB. Tranquilo, gente? Simbora. Então, eu tenho números aqui mais antigos, né? Da dívida pública, de junho, a gente estava no meio da pandemia, de lá para cá, a coisa só degringolou, né? A dívida interna estava em 75%, a externa em 10%. Enfim, né? Como o Brasil também tem um saldo aí de conta, ele poderia pagar a dívida externa, então a dívida não é tão grande quando a gente pegar a dívida líquida, né? Assim, entre o que o Brasil tem e o que ele deve. Aqui, resultado primário, o Brasil ficou com um déficit nessa época aqui de 6,38%. Quando eu jogo os juros, o déficit corresponde a 11,38% do PIB. Tá? Esses indicadores, como eu falei, servem para interpretar a economia, se ela está piorando, melhorando, e a gente parar de achismo em rede social. Todo mundo acha alguma coisa, vamos ver os números, interpretar, ver a matemática, se está piorando, melhorando, e não ficar simplesmente com ideologia. Tranquilo?